Bom dia a todos, mais uma vez. Quero agradecer a presença da empresa, a TV AMA, a presença do povo aqui presente. Essa é a asa do povo, a asa da discussão. Agradeço a presença de cada um de vocês nesse dia especial. Um bom dia aos 9 vereadores. Quero saudar aí minha segunda secretária, a vereadora professora Angélica, já está de amarelo. Seja bem-vinda para o PSDB. Bom dia, professora. Quero saudar aí nosso primeiro secretário, vereador Herbinho. Belíssimo bom dia. Solicito da segunda secretária a verificação do órgão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, TV Câmara. Bom dia, nossos pares. Bom dia a todos. Quórum suficiente, senhor presidente. Aproveito no mesmo instante, solicito da segunda secretária um trecho da Bíblia Sagrada. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Amém. E Deus assim abençoe nossos trabalhos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Amaçari, iniciamos nossos trabalhos desta 11ª sessão ordinária de 19 de setembro do segundo período legislativo de 2023, da 19ª legislatura. Coloco em votação a ata de número 6 da sessão ordinária, realizada em 29 de agosto, do segundo período legislativo de 2023. Em discussão, em votação, em ordem permanência como está, aprovado por unanimidade. Considerando a solicitação de urgência para o projeto de lei de número 068 de 2023, da autoria da mesa diretória, seja uso na ordem do dia. Com fundamento no parágrafo único do artigo 89 do artigo 91 do Regimento Interno, solicito consulta do plenário e coloco em votação a dispensa do interstício e prazo. Em discussão. Em votação. Todos os vereadores permaneçam como está. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário e faça a leitura do expediente do dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores presentes. Professora vereadora Angélica, todo o público presente, todos os meios de comunicação, TV Câmara. Expediente do dia, ofício de número 743 de 2023, da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, informando a realização de audiência pública para apresentação da prestação de conta do segundo quadrimestre de 2023, CESAL, no dia 27 de setembro de 2023, às 1h30. Leitura do ofício da audiência pública de 0743-2023 da Secretaria de Saúde. Convido a todos para participar dia 27, no plenário às 13h30. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Mensagem de número 049 de 2023, encaminhando o projeto de lei do Executivo de número 1138 de 2023, de autoria do chefe do Executivo. Dispõe sobre normas para a instalação de infraestrutura de suporte para estações transmissoras de radiocomunicação, ETR, no município de Camaçari, autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Mensagem número 049, encaminhado no projeto de lei do Executivo de 1138 de 2023, da autoria do chefe do Executivo, encaminho matéria para omissão de Constituição e Justiça, Obras e Serviço Público,
Desenvolvimento Urbano e a Omissão de Ciências e Tecnologias. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Mensagem de número 050 de 2023, encaminhando o projeto de lei do Executivo de número 1139 de 2023, de autoria do chefe do Executivo. Abre ao orçamento fiscal do município crédito adicional especial até o valor de R$ 180 mil para fins de específica e da outras providências. Mensagem de número 050 de 2023, encaminhado do projeto de lei do Executivo de número 1139 de 2023, da autoria do chefe do Executivo. Matérias encaminhar para omissão em Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Projeto de lei do Legislativo de número 072 de 2023, de autoria do vereador Mar de Areias, União Brasil. Denomina-se Arena Reginaldo Souza, o campo de futebol de Areias da Costa de Camaçari. Encaminha a matéria para Omissão e Justiça, Obras e Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Projeto de lei do Legislativo de número 073 de 2023, de autoria do vereador número 073 de 2023, de autoria do vereador Gilvan Souza, PSDB. Institui a campanha Autismo Cardio no município de Camaçari, a ser realizada anualmente na primeira semana de abril e das outras providências. Encaminho matéria para Omissão de Constituição e Justiça e Omissão de Saúde. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Indicação de número 627 de 2023, de autoria do vereador Dedéu Reis, republicano. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal recapeamento asfáltico na rua Curva do Rio, Rua Divino do Espírito Santo e Rua do Sucupió, todas em Catu de Abrantes. Matéria em discussão do vereador Dedéu Reis, de número 627, republicano. Em discussão. Senhor presidente, fazer uso da tribuna. Uma palavra, o vereador Dedéu Reis, por 3 minutos. Senhor presidente, bom dia, nobres vereadores, vereadora, professora Angélica, o público que nos assiste aqui no presente plenário. Um bom dia a todos os comunicadores da nossa cidade e o público que está aí nos assistindo pelas redes sociais. Mais uma vez, trago aqui uma indicação de extrema importância e que os nossos moradores, além de Catu de Abrantes, têm solicitado, assim como a dona Valmira, dona Edna, a pastora Edna, a senhora Cátia Franco, Romilson, Robson, que é a melhoria das ruas de Catu de Abrantes, ali Divino Espírito Santo, Curva do Rio, Rua Sucupió, o recapeamento asfáltico, tão importante para aquela região que outrora tem recebido extremas melhorias do prefeito Elinaldo, como a construção da praça, também já está se fazendo o projeto de nova drenagem, mas trago aqui essa importante indicação e solicito aos vereadores e vereadora a aprovação dessa indicação hoje nessa Casa Legisladora de Camaçari. Muito obrigado. Indicação de número 627 do vereador Dedéu Reis, em discussão, em votação, em ordem permaneça como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Senhor presidente, gostaria de ler matérias em blocos. À vontade. Indicação de número 746 de 2023, de autoria do vereador Jair Costa, republicano. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de calçada, passeio e instalação de rampas de acessibilidade na Rua do Cemitério, em Vila de Abrantes. E também temos a indicação de número 755 de 2023, de autoria do vereador Jair Costa, republicano. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a substituição das lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LEDs em toda a via Baleia Azul, no loteamento Busca Vida, em Catu de Abrantes. Indicação de número 746 e 755 do vereador Bispo Jair Costa, em discussão. Seu vereador Bispo Jair, peço em nome do PSDB sobre discussão das duas matérias. Matérias em discussão, em votação, em ordem permaneça como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Indicação de número 753 de 2023, de autoria da vereadora professora Angélica, PP. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que realize a pavimentação
da Rua do Lírio, localizada no bairro do Buriçatuba, em Camaçari. Também temos a indicação de número 757 de 2023, de autoria da vereadora professora Angélica, PP, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que realiza a pavimentação da primeira travessa da Rua Bahia, localizada através da Associação de Moradores, no bairro Novo Horizonte, em Camaçari. Matérias em discussão de número 753 e 757. Em discussão da professora Angélica. Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra. Uma palavra, vereadora, por 3 minutos. Bom dia a todos novamente. Essa indicação, como todas aqui na casa, é muito importante. Eu digo todos os dias que para estar aqui, nós temos que viver a comunidade. E é isso que o gabinete da professora Angélica faz, visita as comunidades e daí surge a nossa indicação. Então, semana passada, ela está visitando essa comunidade ali no Buriçatuba, perto das casinhas, Foi a pedido deles essa união da comunidade para que nós colocamos aqui e que todos possam estar abraçando para termos mais essas pavimentações. Sabemos que o nosso governo está cada dia mais, crescendo com as pavimentações do nosso município, mas sabemos também que tem muitas comunidades que precisam desse olhar dessa casa. Por isso, esse bairro precisa que realmente essa casa abrace e essa indicação realmente chegue para que seja executada mais essa pavimentação. Muito obrigada. Matérias em discussão de número 753 e 757 da professora Angélica. Professora, peço a subscrição das 2 matérias, em nome do PSDB. Em discussão, em votação, em ordem permanência como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Indicação de número 745 de 2023, de autoria do vereador Ivandel Pires, Cidadania. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça com a instalação de lâmpada de LED e parquinho infantil na extensão da Rua Pascoal, localizada no bairro 2 de Julho, em nosso município. E também temos a indicação de número 759 de 2023, de autoria do vereador Ivandel Pires, Cidadania. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de lâmpada de LED ao longo das seguintes ruas: Rua da Vitória, Travessa Nossa Senhora Aparecida e Travessa São Francisco, localizadas no bairro Cristo Redentor, em nosso município. Matérias em discussão de número 745 e 759 do vereador Ivandel Pires, do Cidadania. Em discussão. Senhor vereador, peço a Vossa Excelência, em nome do PSDB, subscrição das 2 matérias. Em discussão. Em votação. Em ordem permanência como está. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Indicação de número 749 de 2023, de autoria do vereador Jamelão, Cidadania. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, a pavimentação asfáltica, drenagem, passeios, meio-fio e rede de esgoto na Rua das Pitangueiras, no bairro do Jardim Limoeiro, Camaçari, Bahia. Matéria do vereador Jamelão, de número 749, em discussão. Em votação. Gostaria de pedir subscrição na matéria, senhor presidente. Matéria com subscrição do vereador Ivandel Pires. Bancada do PSDB subscreve a matéria. Bancada do PSDB. Em discussão. Em votação. Em ordem permanência como está. Próxima matéria, senhor, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Senhor presidente, vou subscrever aqui a matéria do vereador Tagner. Permissão, senhor. Indicação de número 657 de 2023, de autoria do vereador Tagner, PT. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, estudo de viabilidade para a construção de uma avenida de integração das avenidas Beira-Mar e Atlântica, como via de retorno para Lagoa de Jauá. Indicação de número 657 do vereador Tagner Ferreira, em discussão. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o vereador Tagner e subscrever a matéria. Subscrição do vereador Mar de Areias.
Queria a bancada de oposição também subscrever a matéria. Bancada de oposição. Bancada PSB subscreve, senhor Bancada do presidente. PSDB. A bancada do PP também subscreve. Bancada do PP. Cidadania. Cidadania. Em discussão. Republicano, senhor presidente. Republicano. Em discussão. Em votação. Em ordem permanência como está. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Indicação de número 758 de 2023, de autoria do vereador Niltinho, PSDB. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal requalificação do campo de futebol com a melhoria do piso, instalação de refletores de LED e melhorias também na arena de futebol, na Rua dos Lírios, no bairro do Buriçatuba, deste município. Matéria em discussão do vereador Niltinho, de número 758. Em discussão. Em votação. Em ordem permanência como está. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Senhor presidente, também eu venho aqui subscrever as duas matérias do vereador Manuel Filho. Indicação de número 491 de 2023, de autoria do vereador Manuel Filho, PDT. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal estudo para a viabilidade e instalação de redutores de velocidade na marginal Avenida Jorge Amado, antes da entrada do Centro Universitário FAMEC, no ponto certo. E também temos a indicação de número de 579 de 2023, de autoria do vereador Manuel Filho, PDT, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal recapeamento asfáltico com ação de tapa-buraco, reforma de calçadas e meio-fio na Rua São Luís, na Piaçaveira. Em discussão de número 491 e 579. Em discussão. Senhor presidente, com permissão de Vossa Senhoria, eu gostaria de subscrever as duas matérias. Subscrito pelo vereador Bispo Jair. Em discussão. Bancada de Cidadania, presidente. Bancada de Cidadania. Em votação. Em ordem permanência como está. Bom dia mais uma vez a todos. E pedir um pouquinho de silêncio para e a sessão possa estar ocorrendo aí tranquilamente. Só um pouco de silêncio mais. Vocês são sempre bem-vindos a essa asa é a asa do povo. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Indicação de número 741 de 2023, de autoria do vereador Dudu do Povo, Cidadania. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal estudo de viabilidade para que seja construído um portal de entrada na cidade, acesso pela BA 512, rotatória do Mangueiral, do bairro do Mangueiral. Indicação de número 741 do vereador Dudu do Povo, Cidadania, em discussão. Presidente, Com a palavra o vereador Dudu do Povo por 3 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, todos que nos assistem através das plataformas digitais, que Deus nos conceda um dia de muita realização e muita paz no dia de hoje. Trago a esta casa a indicação de uma referência na entrada da nossa cidade, mais conhecido como rotatória do bairro do Mangueiral, aquela localidade que está vazio aquele espaço, e ouvindo a população do Cristo, Gravatá, bairro Mangueiral, o nosso amigo Dias do Cristo, Juninho, Samara, tiveram reunião, Dodinha conosco e solicitou esse portal na entrada da nossa cidade. Eu peço aos nobres pares que nos conceda esse voto de positividade para que possamos instalar esse portal quanto antes naquela localidade. Lembrando que Deus está no controle de tudo e sem Ele não somos nada. Indicação de número 741 do vereador Dudu do Povo, em discussão. Senhor presidente, a bancada da Cidadania subscreve a matéria. Cidadania, em discussão. Senhor presidente, a bancada da União Brasil. União Brasil. Senhor presidente, a bancada do PP. PP. bancada Republicano. PSB subscreve a matéria, senhor presidente. PSDB. Matéria do vereador Dudu do Povo em discussão. Em votação. Em ordem permanência como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário.
Senhor presidente, também gostaria de subscrever as duas matérias aqui do vereador Jamerson. Indicação de número 742 de 2023, de autoria do vereador Jamerson, União Brasil, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a reforma da Escola São Regina no POC 3. E também temos a indicação de número 743 de 2023, de autoria do vereador Jamerson, União Brasil, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a reforma da Escola do Bairro do Natal, da Escola do Natal no bairro da Bomba. Indicações em discussão de número 742 e 743 do vereador Jamerson, União Brasil. Matérias em discussão. Em votação. Em ordem permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Indicação de número 750 de 2023, de autoria do vereador Manuel Jacaré, PSDB. Indica ao chefe do Poder Executivo Federal, através da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, instalação de torre de telefonia móvel na localidade de Cancela, Lagoa Seca, zona rural de Monte Gordo, neste município. Matéria, indicação de número 750 do vereador Manuel Jacaré, PSDB, em discussão. Por 3 minutos, vereador Defender Manuel. a matéria, senhor presidente. Por 3 minutos, vereador Manuel Jacaré, PSDB. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Isso aqui agora virou o quê agora? Virou arbitrariedade. Não tem mais respeito com a casa da população. Meu irmão, senhor presidente, se posicione quanto a isso. Se posicione quanto a isso, senhor presidente. Amigo, ó, nós temos respeito. Agora sim, ó, temos pauta para tratar da cidade também. Meu nobre servidor, meu presidente, vocês sempre são bem recebidos dessa asa. Meu presidente, peço que nós possamos ter um diálogo. Vocês sempre são bem recebidos nessa asa. Essa asa é a asa do povo, é a asa de discussão. Vamos tirar em uma comissão dos servidores, em uma comissão de vereadores, para poder ir lá na sala de reunião e poder fazer essa discussão. Podemos acordar? Suspende a votação da lei que cria novos benefícios para servidores que têm salário acima do teto do prefeito. Existem servidores aqui ganhando R$500 mil em um ano. E vocês não têm narrativa, não. Meu presidente, me permita, vamos tirar omissão, e nós temos um bate-papo ali. Vamos suspender aqui a sessão por 5 minutos.
Eu vou interromper a sessão por 5 minutos. Onde tem essa marca, tem transparência e informação. O que acontece no plenário da Câmara é transmitido sem edições e com imparcialidade para você formar a sua opinião sobre o trabalho dos vereadores. Então já sabe, no portal, no YouTube, Facebook, nas redes sociais, onde tem essa logo, você pode confiar. A música volta a pontear a vida de Rafael Galo, vencedor do prêmio José Saramago com o romance Dor Fantasma, onde ele narra a vida de Rômulo, um maestro obsessivo pela perfeição e que acaba se envolvendo numa trama que o faz refletir sobre as possibilidades da vida, as imprevisibilidades da vida como um todo. Um livro inquietante, um livro que desperta para o absurdo que é a vida em todas as suas etapas. Rafael, Dor Fantasma, né, é o seu novo romance, que ganhou o prêmio José Saramago. Você sempre manifestava o desejo de ganhar esse prêmio, né? Quer dizer, era um certo projeto seu. Você foi atropelado pela questão etária, que foi resolvido no edital seguinte. Né? Quer dizer, como é que foi essa história do prêmio José Saramago, essa sua relação com o prêmio? Sim, não sei dizer se era um projeto, mas era um grande sonho, né? Porque eu achava que era até improvável. Eu pude concorrer com o Rebentar, que foi meu romance anterior, em 2017, que na época o prêmio era para romances já publicados, né? Um prêmio bienal para romances publicados nos 2 anos anteriores. E a idade limite era 35 anos de idade, que era exatamente a idade que eu tinha quando eu publiquei o Rebentar. Então, aquela época eu já sabia, eu pensava que seria a minha única chance de concorrer. E acabou ganhando o Julian Fuchs com A Resistência, que é um livro que eu adoro, fiquei super feliz por ele também. Mas, claro, do meu lado eu fiquei um pouco chateado porque era um prêmio que eu sonhava muito, eu tenho uma relação afetiva, eu sou fã do prêmio, né? E, claro, sou fã do próprio Saramago. Mas aí, agora em 2022, foi publicado esse novo edital, o prêmio mudou muito, foi inteiramente reformulado. Então, seria para livros inéditos, e agora a idade limite para 40 anos. E eu tinha exatamente um livro inédito e 40 anos de idade. Então, de novo, era a minha última chance. E eu pensei, puxa, eu tenho que concorrer e seria maravilhoso se eu ganhasse. Enfim, aconteceu. O prêmio, ele dá direito à publicação pela Editora Porto, lá em Portugal, né? Mas a edição aqui no Brasil foi outra jogada, né? Digamos assim, foi outra briga, outra luta, né? Não, na verdade, depois do prêmio, assim, o prêmio já tem uma parceria tanto com a Editora Porto, lá em Portugal, quanto com a Globo Biblioteca Azul aqui no Brasil. Então, a publicação depois do prêmio já foi automática pelas duas. O que aconteceu é que antes do prêmio eu tinha tentado publicar o livro já aqui no Brasil e já tinha sido recusado por alguns editores. E eu já estava assim bastante desanimado até por outras questões, assim, mais do que essas recusas. Claro que essas recusas foram, né, tristes, foram chatas, mas por outras questões eu estava assim bastante já desanimado com o prêmio, quase desistindo já. O livro fala do Rômulo, né? Um maestro perfeccionista, né? Isso. Você tem uma relação muito profunda com a música, não é? Como é isso também, né? Você também toca, né? Né? Quer dizer, como é essa relação também com isso, de certa forma, mediou o seu personagem? Sim, bastante, porque, bom, eu sou formado em música, né? Eu fiz faculdade de música, trabalhei um tempo com música, inclusive, mas para além disso, né, antes e depois disso tudo, eu sempre tive uma relação muito intensa com a música, inclusive com as artes em geral, mas com a música ela continua até hoje, não mais agora como ofício ou como estudo, mas eu ouço música quase o tempo inteiro, eu escrevo ouvindo música, qualquer coisa que leve mais do que o tempo de uma canção para fazer, eu coloco uma música para tocar, então tá o tempo inteiro na minha vida e também tinha essa vivência que, claro, quando escrevi esse personagem, né, que é um pianista, veio muito dessa minha própria experiência, não que o Rômulo seja eu, né,
mas, enfim, trazia um pouco desse conhecimento, até desse universo, desse interesse mesmo pela música que permeia toda a escrita do livro. A gente não vai dar uma spoiler aqui do livro, mas o livro fala da história do Rômulo, né? Uhum. Conta a história desse maestro perfeccionista, né? Que ele e ele se dedica a vida a tentar tocar a obra intocável do Liszt, né? E isso é a obsessão dele. A gente não vai dar um spoiler, mas tem toda uma conjuntura que o impede, né? Como é a psicologia desse cara, a busca desse sonho do Rômulo? Como é essa relação dele com a música, que é uma coisa quase doentia, né? Sim, sim, é bastante doentia. Isso me interessava, eu queria esse personagem que buscasse a excelência, né, o desempenho máximo em tudo, e até fosse esse o modo de viver dele, né? Então ele julgasse a si mesmo e as pessoas medisse todo mundo somente pelo desempenho, né? Como se, olha, o que conta sobre quem você é, o quão bom você consegue ser naquilo que você se propôs a fazer. E no caso dele, como ele é feito às artes e às grandes artes, só interessa a excelência, como se todo mundo devesse se comparar, por exemplo, aos grandes artistas, Michelangelo, Beethoven, Shakespeare, e essa ser um pouco a régua da vida, né? E é claro, né, quase ninguém consegue corresponder a isso, inclusive ele próprio, né, durante a história, o que vai acontecer com ele, ele que tinha essa expectativa de corresponder e achava que esse era o único modo certo de viver, ele também vai ser impedido de corresponder a isso, só que ele também não consegue viver de uma outra maneira. Então essa é a grande, em parte, a grande tragédia dele, né? Uma das. O Rômulo, ele é quase uma coleção de tragédias. Essa é uma delas, que é a de, bom, eu só aceito a excelência e de repente eu não posso mais alcançar a excelência. Então, e aí, o que sai disso, né? É claro que é uma ferramenta de uma tensão aí que é insolúvel. E é uma personagem muito complexa, né? Inclusive na relação dele com a família, com os alunos, né? Ele tem quase que um sentimento pleno, não é de rejeição, mas é de prevenção contra essas pessoas todas. Um personagem também complicado de ser construído. Sim, bastante, porque tinha essa tensão, né? Quer dizer, trabalhar com um protagonista que é detestável, né, que não é um herói, não é nobre, é sempre um pouco mais difícil. Eu sei que o leitor não vai torcer exatamente por esse personagem. Por outro lado, eu também não queria criar uma relação em que, olha, sou um personagem mau e que a gente quer vê-lo se dar mal também, né? E que a gente tivesse assim uma espécie de até de masoquismo ou de gozo por ele se prejudicar, porque isso também criaria uma relação de poder sobre ele, né? Quer dizer, o problema do poder é que ele quer ter poder sobre as outras pessoas. Eu não queria que a gente, de repente, se sentisse também com poder acima dele, fosse essa questão. Eu queria que ele tivesse alguns traços em que essa obsessão, né, pela excelência, esse pensamento único, ou, enfim, outros valores dele, até uma rigidez moral que ele tem, que em alguns momentos isso também atravessasse digamos, valores que são bons, que são recomendáveis. Quer dizer, o Rômulo, ele é contra a multiplicidade da vida, e é quase como se o livro fosse a favor dessa multiplicidade, vamos dizer, ou pelo menos aceitasse essa multiplicidade, que eu acho que é inevitável, né? A vida é sempre plural, de uma forma ou de outra. E então, por essa pluralidade, também não pode ficar de que, então a rigidez do Rômulo é sempre errada. Por essa pluralidade também tem que passar o fato de que a rigidez dele em alguns momentos é eticamente adequada, né? Então, também tinha esses vários momentos e, claro, tinha alguém que em um momento ou outro ia admirá-lo até pelo pianista, pelo artista que ele é, né? A relação dele com a música também me chamou muito a atenção isso, a impossibilidade de mexer na obra já concluída, né? Quer dizer, ele é muito que a execução da obra ela tem que se dar no rigor da partitura, né? Condena os alunos quando os alunos buscam alguma coisa diferente, né? Agora, muitos dos artistas clássicos que a gente vive, eles sempre dizem o seguinte: é impossível tocar a mesma obra do mesmo jeito sempre. Então, como é que se dá essa contradição dentro
da estrutura psicológica do Rômulo? Então, ele tem essa coisa, né? No mundo da música clássica, da música de concerto, enfim, como se quiser chamar, existe um pouco esse respeito à tradição, né? Porque, enfim, há músicas que a gente só tem a partitura, né? Que são de, às vezes, 2 séculos atrás, às vezes até mais, e a gente só tem aquilo para saber mais ou menos como essas músicas eram. E, claro, há um estudo, né, histórico, inclusive, para tentar se aproximar de uma interpretação que seja mais adequada ou não, mas, de novo, como você falou, né, Maurício, existem variações, né, dentro disso, mas, ao mesmo tempo, existem certas figuras nesse meio que acho que talvez ficam muito presas realmente à tradição, assim, e supostamente um jeito certo de tocar aquilo, né? E aí o Rômulo é uma dessas figuras, assim, que exagera nisso, né? Que passa a acreditar que existe realmente um jeito único e correto e os outros jeitos todos são errados. E eu confesso, assim, que, claro, não é todo mundo da música clássica, da música de concerto que é assim. Eu não tenho muita vivência nesse campo, apesar de ser da música, eu sempre fui mais da música popular. Mas eu cruzei algumas figuras, eu conheci algumas figuras, assim, inclusive professores na faculdade, que eram, assim, de uma rigidez que você falava, mas como, né? Assim, até no gesto de regência, você fala assim, não, para você reger essa parte, você tem que fazer assim e assim. Você fala, não, o que eu preciso é que, enfim, a orquestra, o grupo toque de uma certa maneira, né? Se isso é um outro gesto que eu vou conseguir, tudo bem. Então, assim, tem essas figuras que são bastante rígidas e que querem dizer, assim, o que é o jeito correto de se fazer e querem condenar o resto. O que eu acho, a meu ver, é que mais do que em relação à música ou uma visão musical, é uma visão quanto à vida, né? De achar que existe um jeito certo de fazer alguma coisa e que os outros estão errados. Isso me interessava mais como tema, né? Que o Rômulo ele seja todo assim, essa existência dele, não é a abordagem musical somente. O Ariano Suassuna ele brincava muito que o mundo era dividido em 2 partes, né? Os que concordavam com ele e os equivocados. É mais ou menos isso aí. Me chamou muito a atenção na leitura do livro a periferia em torno do Rômulo, né? As pessoas que o circundam. Você construiu eles de uma maneira curiosa, porque aparentemente, numa leitura mais, digamos assim, mais urgente, parece pessoas anuladas, pessoas quase fantasmagóricas ali em torno daquele mito. Mas ao longo da narrativa a gente vai vendo que não. Que essas pessoas têm não só uma função, como uma importância muito grande para a análise da própria estrutura da vida. Também como é que foi um pouco essa construção, como é que você trabalhou esse entorno, esses satélites em torno do Rômulo. Eu acho que era muito importante, assim, né? No começo, quando eu vi que eu tinha esse personagem, enfim, que era muito, né, detestável, de fato. Eu sabia que os personagens ao redor é que seriam um pouco a luz da história, né? Sendo que o centro, o personagem central era essa sombra somente, né? E aí eu comecei a ver que eu precisava que esses personagens representassem tudo aquilo que o Rômulo poderia viver e que ele recusa, né? E esses personagens, inclusive, eles foram crescendo, né, ao longo da história ou ao longo da feitura do livro, né? Aquela coisa de, escreve uma primeira versão, de repente vê problemas, escreve uma segunda versão, uma terceira, uma quarta versão do livro. E aí, por exemplo, uma personagem como a Lorena, né, que foi a primeira namorada dele, a ex-namorada dele, ela no começo ela quase não aparecia, ela só era mencionada. Conforme eu fui reescrevendo o livro, ela foi crescendo, ela foi quase se tornando uma anti-Rômulo no livro, assim, né? Alguém que olha para ele, está sempre, né? Quando ele diz que não, ela é quem diz que sim e que mostra para ele de repente o que está se passando com ele e ele não quer enxergar. Então tem esses dois lados que essas personagens importam muito, mas também tem a relação do Rômulo com elas e como o livro é muito, né? A narração é muito colada ao Rômulo. Acaba que esses outros personagens, de fato, no começo eles não são vistos como pessoas inteiras, são vistos só pelo olhar do Rômulo, que é um olhar empobrecido, né? Acaba que empobrece as outras camadas, vamos dizer, desses personagens. Então isso me interessava também que fique até um pouco para os leitores montar essas outras personagens inteiras e presumirem que elas têm muito mais do que é mostrado, porque o que é mostrado muitas vezes é só aquilo que o Rômulo vê que é muito pouco, né? Que o Rômulo nega, assim.
Então, isso também me interessava como construção do livro mesmo. O livro, do ponto de vista narrativo, também tem uma construção curiosa, né? Porque é um livro, de certa forma, de fôlego, né? Um livro com mais de 300 páginas e tal, né? A Raquel de Queiroz sempre usava dizendo: meu sonho é escrever um livro que fique em pé na estante. Né? Mas você escreve um livro que fica em pé na estante, mas ele tem um ritmo muito intenso, né? É um livro onde as ações acontecem de maneira muito rápida, né? Com frases curtas, com frases também dita de uma maneira, o que torna uma leitura muito fluente, né? De certa forma, do livro. Quer dizer, houve uma intencionalidade nisso também, houve uma intencionalidade, né, de se fazer um livro com esse ritmo. Sim, acho que sim. E eu acho que o meu livro anterior, O Rebentar, né, meu romance anterior, ele era um livro mais lento, e isso me interessava, porque a história era a história de uma mãe de um filho desaparecido, né, que depois de passados 30 anos decide encerrar a procura e a espera pelo filho. Então, era um processo de encerramento de luto. Então, esse processo, para mim, tinha que ser lento, né, tinha que ser muito introspectivo. Já o Dor Fantasma, eu queria o contrário, assim, eu queria que fosse esse livro mais de uma certa urgência, em especial na segunda parte, assim, ou nas partes depois da primeira, né, que serão a segunda, a terceira e a quarta, que são depois enfim, do incidente, né, com o Rômulo, porque aí ele passa a ser essa figura realmente desesperada para reverter a situação dele e para tentar voltar ao que ele era antes. E aí nisso me interessava realmente que o livro ganhasse uma urgência, assim, um certo desespero dele de sempre se debater com a realidade e sempre, né, essa coisa de ele tenta algo para se recuperar, ele não consegue, então ele vai já correndo para uma outra coisa, ele está se debatendo muito. Então esse ritmo é um pouco mais, né, de veloz mesmo, mais ligeiro, mais, enfim, mais rápido mesmo, me interessava por conta da história. Eu sempre acho que a história, digamos que ela pede, né, alguma coisa assim, ou tem algo que cabe melhor à história, um jeito melhor de contar que enfim, aí eu tento também que a forma contemple esse modo, né, da história. É um livro sobre o universo musical. Você é músico, né? Como o Luiz Antônio de Assis Brasil, pouca gente lembra disso, mas ele tem muito essa estrutura do ritmo, e ele disse que escreve como se estivesse compondo, né? Quer dizer, a música do tempo, do ritmo, não sei o quê. A sua literatura tem um pouco disso também, né? Um pouco dessa marcação, já desde os contos do Réveillon, tem um pouco dessa marcação, essa preocupação, melodia mesmo, o ritmo das frases e tal, essa coisa toda. A música, de certa forma, não que ela interfira, mas ela, de certa forma, ponteia a sua literatura? Sim, bastante. Eu acho que eu tenho quase que um pensamento musical, assim, como se a forma de pensar fosse a de alguém que compõe uma música, né? Tanto que, por exemplo, até acho que mais do que o ritmo que está lá, existe uma coisa assim até de motivos, né? Ou, enfim, de refrãos, vamos dizer assim, que há certas frases, palavras ou imagens que elas retornam, né? Assim como a música ela é cíclica, né? Se a música começar a seguir em frente, todo mundo vai sentir falta, pô, precisa voltar ao refrão, precisa voltar aquela melodia conhecida, né? Aquele tema principal. E eu, quando escrevo, eu sinto a mesma coisa. Eu começo a escrever a história e eu falo, olha, precisa voltar algum refrão, algum motivo, alguma melodia que já foi apresentada, precisa voltar e ser reapresentada. E isso me vem até de certa forma natural. Conforme eu escrevo, às vezes eu chego num ponto e falo assim, agora aquela frase lá do começo aqui, ela vai ganhar uma outra potência e ela vai responder essa nova cena, vai trazer aqueles significados. Então, tem muito disso, assim, eu acho que é quase... Mas não é intencional, assim, não é que, eu quero escrever como se eu fizesse música, assim, é o jeito como minha cabeça funciona mesmo, assim, que eu acho que a cabeça de cada pessoa tem, enfim, suas limitações e seus modos de funcionar, e acho que esse é um pouco o meu. E essa relação entre música e literatura, né? Quer dizer, como é que a literatura entra na sua vida e se torna o ofício principal
né? Como é que se dá essa mudança? Como é que se dá isso na sua vida? Foi muito curioso porque assim, eu não tinha um projeto de ser escritor, né, Maurício? Não era um sonho, enfim, um plano de carreira, nada do tipo. Mas eu sempre gostei de literatura, né? Na verdade, eu sempre gostei de artes em geral. Então, eu que já li há muito tempo, e na época, isso foi 2010, ali comecinho da década de 2010, eu já li há muito tempo e trabalhava com música, mas já estava querendo ter algo mais, enfim, um trabalho mais expressivo, mais autoral em outra área, porque o trabalho com música acabou virando trabalho também, em grande parte do tempo, né? Eu não fazia o que eu escolhia sempre. Então eu falei, bom, eu quero achar alguma coisa de criatividade que seja mais uma escolha minha. E eu, como eu já lia muito, eu comecei a escrever. Claro, eu já tinha escrito poemas na adolescência, letras de música, essas coisas, mas eu falei, vou escrever textos literários. E começou com uma brincadeira, vamos dizer assim, que foi evoluindo, até que chegou um ponto que eu falei assim, quer saber, vou tentar escrever contos que possam caber num livro. E eu comecei a fazer esses contos, até que chegou um ponto em que eu tinha ali 10 contos que poderia formar um livro. Eu montei esse projeto de livro, vamos dizer assim, esse manuscrito, e falei, bom, aquela pergunta, né? E agora, o que eu faço com esse livro, não é? E aí eu comecei a mandar para editoras, eu não sabia nada do mercado editorial, mandei para concursos, não acontecia nada, até que eu ganhei o Prêmio Sesc de Literatura, que é um concurso para inéditos, que também era um prêmio que eu queria muito, e como parte da premiação, o livro é publicado pela editora Record. E foi nesse momento, na verdade, que eu me entendi como escritor, assim, então é um pouco estranha essa resposta, mas enfim, o momento em que eu me entendo como escritor é quando eu já tenho o livro nas minhas mãos, assim, e falo, bom, aparentemente eu escrevo. E os prêmios foram fundamentais na sua trajetória, né? Porque depois você ganhou o Prêmio São Paulo, ganhou o Prêmio José Saramago agora, né? Quer dizer, os prêmios literários, eles, de certa forma, nortearam a sua carreira. Sim, é muito curioso isso, né? Porque o meu primeiro livro foi por conta de um prêmio, né? Um prêmio para inéditos. Ele não teria existido se não fosse o prêmio, o Sesc. Então, de uma certa forma, talvez eu, como escritor, ou não tivesse existido, ou tivesse demorado muito mais até aprender os caminhos, né? Que eu acho que eventualmente eu aprenderia. Mas foi sempre esses impulsos, assim, então eu ganho o prêmio Sesc, eu publico um livro e agora eu passo a pensar em mim como escritor. E aí é que eu consigo escrever, por exemplo, o romance, que eu não sei se eu teria escrito, né, por iniciativa própria, né, um romance, enfim, dos que param em pé, pelo menos, se eu não tivesse já uma certa estrutura como escritor, assim, de saber, não, eu posso escrever, isso pode ser um livro amanhã. E aí ele ganhou o Prêmio São Paulo, que foi bom também, deu encorajamento. Rafael, e novos projetos, como é que tá? Está trabalhando? Tá... Sim, algumas coisas. Primeiro que esse romance anterior também vai ser o posterior, que é o Rebentar. Vai ser uma nova, eu acho que até mais do que uma nova edição, porque eu estou revisando o texto, então estou mudando bastante coisa. É a mesma história, mas com bastante mudanças. Então acho que é uma nova versão mesmo, que deve sair ainda esse ano, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Tem um livro de contos também já para o ano que vem, chamado Cavalos no Escuro, que é um livro que já estava, inclusive, contratado pela editora, antes de acontecer essa coisa toda do prêmio. E agora, claro, começa a escrever o próximo romance, né? Tá tudo um pouco corrido, mas eu já estou anotando ideias, eu já tenho tema, já tenho alguns personagens, então, enfim, assim que acalmar um pouquinho, já vou começar a trabalhar com mais afinco também, então tem bastante coisa acontecendo e para acontecer também. Rafael, obrigado pela sua participação aqui no Leituras, foi uma conversa ótima, muito obrigado. Eu agradeço muito, Maurício, foi um prazer, obrigado pelo espaço. A gente vem trabalhando com a educação antirracista desde 2017. Só que em 2021 nós ficamos muito inquietos exatamente por essa questão de só se comemorar em novembro. E aí em uma reunião nós decidimos, junto com a gestão, que precisávamos falar mais e cumprir a lei 10.639 e 11.645. E surgiu a construção do projeto, que foi feito pelos professores.
Então nós tivemos Ione, Vitalina, Protelma Oliveira, Jex Selma, um grupo de professores se reuniram, construíram um projeto e nós começamos convidando os povos Tupinambás de Abrantes, que foi a primeira ação que nós fizemos para trabalhar uma educação antirracista. E a gente deve dar bastante importância aos povos originários, principalmente porque foi o povo que originou a gente. Se não fosse eles, a gente não estava aqui. Eu percebi a questão de cultura, a questão também da língua, roupas, vestimentas e várias outras coisas, como comida, casa, costumes, são bem diferentes. Isso ajuda bastante na criação mental e emocional e até no caráter da criança e está me ajudando bastante. E além de tudo, eu estou interagindo melhor com as pessoas. Depois disso, Pro Vitalina, com o projeto do desfile étnico-racial, que foi o Fashion, ela trouxe aos meninos o empoderamento. Então houve discussão em sala de aula. Ela trabalhou a música 14 de maio, porque a gente trabalhou primeiro a questão da abolição da escravatura, e ela discutiu com os meninos onde esses negros estariam depois dessa libertação, né, dessa liberdade. E eu imagino que a repercussão também foi grande na rede. Como é que as outras escolas estão procurando vocês? Como é que está essa relação? Isso, vários professores têm nos procurado, né, vários gestores de escola também têm nos procurado, buscando caminhos de como fazer. Mas assim, a implementação de um projeto ela é feita passo a passo, né? Então a gente tem uma dinâmica, primeiro, inicialmente, de reconhecer como é que essa escola se vê, como é que essa escola se enxerga, quais são os seus objetivos em relação à questão étnico-racial e, a partir daí, buscar fazer a formação com os professores para depois implementar o projeto. Então, a fórmula do projeto a gente tem, a metodologia a gente tem, o objetivo a gente tem, mas cada escola precisa se adaptar, adequar para desenvolver a partir da sua realidade. Vocês venceram referente ao ano passado. Esse ano continua? É do mesmo jeito como é? Pronto, esse é um desafio, não é? Já que a gente conseguiu vencer no primeiro lugar no passado, né? Na verdade, 2023, com o projeto de 2022, a gente agora se desafia a ampliar a nossa rede, né? A ampliar esse projeto para que ele tenha um outro patamar, para que atinja outras esferas dentro da escola. Por exemplo, esse ano nós estamos com um projeto de clubes de leitura, que é um projeto bem interessante também e que aí envolve toda a escola, porque no projeto anterior a gente não teve a adesão de 100% dos professores, mas esse ano a gente já tem 100% dos professores trabalhando num projeto de clube de leitura. Em um projeto como esse, a gente já pode esperar os alunos terem mais conhecimento, vou dizer conhecimento racional. Mas nessa questão também do racismo tem uma questão emocional, uma questão de autoestima. Como é que vocês perceberam essa transformação também dos alunos? Nós acreditamos que essa construção da autoestima, ela precede o conhecimento sobre a nossa ancestralidade. Então, por muito tempo, esses alunos se viram representados por uma parte da história que se remetia ao período da escravidão. Ninguém quer ter orgulho de ter seus antepassados que foram escravizados, né? Então, a gente precisou fazer esse recorte na história para eles se compreenderem herdeiros de reis, de rainhas, de percussores do conhecimento do mundo, para a partir daí eles construírem essa identidade positiva, né, de que como a gente contribuiu para o mundo, para a nação. E como nós temos também representantes brasileiros que fizeram a diferença na nossa história. Então, a partir dessas personalidades, a partir dessas representatividades, a gente foi construindo uma estima positiva. E hoje eles se veem herdeiros dessas pessoas, representados por essas pessoas. Então, a gente pode ver as mudanças na estética, cabelos, maquiagem, postura e principalmente as mudanças na defesa sobre si, reconhecimento de quem eles são. Eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava da minha cor, eu queria ser nascido branca, do cabelo liso. E depois que eu vim aqui para Maria Quitéria, a professora Vitória me ensinou a gostar da minha cor e do meu cabelo. Tipo assim, primeiro vem de dentro de mim, gostar de mim mesma, para depois ligar o que a pessoa... Eu não ligo mais porque a pessoa fala, que a professora me ensinou. Tipo, eu me olhar no espelho e sendo que eu tô achando que tá bonito em mim, não ligar o que as pessoas falam. Que, tipo, ligar mais o que eu acho mais de mim do que o que as pessoas acham. É muito importante na escola eles ensinarem sobre não ser racista, porque isso é errado. Eu acho que se as pessoas aprenderem que racismo é errado, talvez o mundo possa ser um lugar menos injusto.
porque o racismo é simplesmente algo que vai causar mais caos, mais guerras, mais violência desnecessária. Então, eu acho que se todos nós aprendermos a não ser racistas, ou algo do tipo, o mundo vai ser pelo menos um pouco mais pacífico. E hoje você já pode ouvir de uma menina que quer ser advogada e dizia que não podia, porque ela era preta. Então ela achava que não poderia chegar nesse caminho. Então hoje a gente já ouve os meninos falando que querem ser engenheiros, querem serem produtores, querem desenhar, tem produção de revista em quadrinho. Então hoje a gente vê que eles têm uma boa parte, pensamentos mais elevados sobre os sonhos. Não estão estagnados naquela situação em que a gente vem desde o período da escravização, que são marginalizados e que vão acabar morrendo, né? Então hoje a gente já entende que, eles já entendem que eles são capazes e tem a gente para apoiar. É muito bom. Os alunos, e tanto os alunos quanto os professores, foi uma caminhada que vocês fizeram. Não havia um roteiro propriamente, né? Exatamente. E assim, a gente foi se ajustando, se adequando à medida que o projeto foi acontecendo. Eu acho que essa também é uma das grandes belezas que a gente encontrou na realização. Que a gente não partiu de algo que estava completamente pronto e consolidado. A gente foi se permitindo construir e adequar para que atingisse o estudante. E ele se sentisse parte disso, protagonista disso e desenvolvesse conosco. Professora, como é fazer parte de um projeto assim? Ter essa possibilidade de criar, de gerar o novo, e aí junto com outros colegas, com os próprios alunos, as famílias nessa caminhada? Eu acredito nessa educação. Eu acredito na educação que se constrói a cada dia, porque a educação ela não pode estar alheia a todos os processos que acontecem na nossa sociedade. Então, é preciso trazer para dentro da escola aquilo que atravessa os nossos estudantes. Então, se é o racismo, ele precisa estar na escola sendo discutido. Se é a violência doméstica, ele precisa estar na escola sendo discutido. Então, é nessa escola que eu acredito, viva, que dê a possibilidade desse aluno, desse ser, estar no mundo, mas com a possibilidade de intervir nesse mundo. Isso já dizia Paulo Freire. Então, a escola deu para ele essa possibilidade, deu para nós também, professores, que a gente foi se constituindo também enquanto sujeito antirracista, né? Porque a gente sabe que o racismo existe, mas não conhecíamos as estratégias de enfrentamento desse racismo. Tá? Então, aqui a gente se consolidou, se fortaleceu para construir estratégias de enfrentar o racismo na sociedade. Olá, como vai? Nesta edição do Tudo Passa pela Câmara, você confere uma lei sancionada no município que, desde 2017, estabelece políticas de proteção e cuidados aos animais que se encontram na cidade. Além de conhecer a história do gatinho, que hoje é o mais novo integrante de um lar em Camaçari. Saiba quais assuntos estão sendo analisados e debatidos pelos vereadores nas comissões temáticas e a opinião da população sobre os projetos de lei que estão em tramitação. Ainda nesta edição, sobre os idosos do município, conheça uma proposta que já tramitou nas comissões temáticas e recentemente foi aprovada pelo plenário, pelos vereadores, agora segue para a sanção do prefeito. Contribuir para a proteção da vida animal. Esse é o objetivo da Lei 1517 de 2017, que antes tramitou na Câmara pelo projeto de Lei 12 de 2017. A sua tramitação foi posta a... Vamos aí retornar, peço às vossas excelências, nós precisamos, estamos com uma pauta imensa para discutir sobre toda a cidade. Então, peço às vossas excelências, não vamos interromper a sessão. Vamos lá. Matéria em discussão do Manuel Vereador Jaaré, de número 750, do PSDB. Olha, Jacaré. Matéria em discussão, matéria em votação. Os vereadores em ordem permanência onde está. Aprovado matéria de número 750 do vereador Manuel Jaaré. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Extra pauta,
Indicação de número 760, 2023, de autoria do vereador Mar de Areias, União Brasil. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal e a STT a realização de estudos técnicos para implantação de uma via interligando a via direita de Jauá à rua Minas Gerais, em Jauá. Matéria de número 760 do vereador Mar de Areias. Em discussão. Em votação. Em ordem permaneça como está. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Senhor presidente, expediente do dia, não há mais matéria. Agora passamos para a ordem de dia, primeira discussão e votação. Projeto de lei do Executivo de número 1135 de 2023, de autoria do chefe do Executivo, institui o Fundo de Modernização da Procuradoria-Geral do município de Camaçari e da outra providência. O projeto de lei vem acompanhado da emenda modificativa de número 032 de 2023 e do parecer da Constituição, Comissão de Justiça, opinando pela aprovação. Projeto de lei do Executivo de número 1135 de 2023, do Poder Chefe Executivo, em discussão, em votação, em ordem permaneça como está. Em discussão, em votação, em ordem permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Projeto de lei do Legislativo de número 068 de 2023, de autoria da mesa diretora. O projeto de lei vem acompanhado do parecer da Comissão de Justiça e opinando pela aprovação. Projeto da mesa diretora de número 068 de 2023. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Senhor presidente, ordem do dia, primeira discussão e votação, não há mais matéria. Assim passando para a ordem do dia, segunda discussão e votação, redação final. Projeto de lei do Executivo de número 11.028 de 2023, de autoria do chefe do Executivo. Cria os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricionista, SISAM, e define os parâmetros para a elaboração de implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e da outra providência. O projeto de lei vem acompanhado do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, bem como do parecer da Comissão de Saúde, opinando pela aprovação. Projeto de número 1128 de 2023 do Executivo em discussão. Em votação. Senta aí, em ordem permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Projeto de lei do Legislativo de número 1129 de 2023, de autoria do chefe do Executivo. Abre o orçamento fiscal do município, crédito adicional especial, até o valor de R$29 mil, para fim específico e da outra providência. O projeto de lei vem acompanhado do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, bem como do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação. Não. A sessão virtual, que tem uma lei que preconiza a sessão virtual. Projeto de lei do Executivo de número 1129 de 2023. Em discussão. Em votação. Em ordem permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Projeto de lei do Executivo
36 de 2023, Presidente, você botou em discussão, eu podia discutir. Tocante e servidor público, dispõe sobre a inscrição definitiva de jornada e a estrutura da administração pública do Poder Executivo de Camaçari. Altera as regras de pagamento de gratificações aos servidores efetivos da Controladoria Geral do município em exercício. Alterar o programa em vista de Camaçari da outra providência. O projeto de lei acompanhado do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, bem como do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação. Projeto de lei do Executivo de número 1136 de 2023, do chefe do Executivo em discussão, em votação, em ordem de permanência como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Projeto de lei legislativo de número 056, de número de 2023, e autoria do vereador de Bolsonaro, PSDB. Vamos, Bion. Projeto de lei. Institui a campanha permanente de conscientização do uso de fogos de artifício ruidoso no município de Camaçari, Bahia, e da outra providência. O projeto de lei é acompanhado do parecer da Comissão de Justiça, opinando pela aprovação. Uau. Projeto de lei do Legislativo de número 056, 2023, do vereador Gilvan Souza, em discussão, em votação, em ordem de permanência como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Projeto de lei do Legislativo de número 057, 2023, de autoria do vereador James, União Brasil, denomina de arena o Ente Carvalho Correia, o campo da praça da Rua Abaré, no bairro da Nebacê. O projeto de lei é acompanhado do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, opinando pela aprovação. Projeto de lei de número 057 do Legislativo, do vereador Jamas, União Brasil, em discussão, em votação, em ordem de permanência como está, aprovado por unanimidade. Próxima matéria, senhor primeiro secretário. Senhor presidente, hoje em dia não há mais matéria. Não havendo mais matéria, considero encerrada essa sessão. Deus abençoe a todos. Onde tem essa marca, tem transparência e informação. O que acontece no plenário da Câmara é transmitido sem edições e com imparcialidade para você formar a sua opinião sobre o trabalho dos vereadores. Então já sabe, no portal, no YouTube, Facebook, nas redes sociais, onde tem essa logo, você pode confiar. A gente vem